Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olá a todos. Hoje a gente mergulha nos capítulos 1 a 23 do Evangelho de Mateus, usando a tradução de João Ferreira de Almeida. Vamos focar nos relatos-chave sobre Jesus, seus ensinos, milagres, parábolas, é bastante coisa. Exato. E Mateus logo de cara, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Ele quer mostrar Jesus como Messias Rei, cumprindo o que o Antigo Testamento já anunciava. O público original, principalmente judeu, ia pegar essas referências na hora. Ok, então vamos lá. Capítulo 1. Já começa com a genealogia. Achei interessante que liga Jesus a Davi e Abraão, o que é esperado, claro, mas também menciona mulheres como Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias. Isso não era muito comum, né? Não mesmo. A linhagem real e patriarcal é fundamental para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Mas essas mulheres, com histórias bem complexas, algumas até gentias, isso sugere desde o início que a graça de Deus age de formas, assim, inesperadas, né? E que o plano dele é mais amplo. Entendi. Quebra um pouco a expectativa. E logo depois vem o nascimento virginal, a concepção pelo Espírito Santo, o sonho de José e os nomes Jesus, que significa Ele salvará o seu povo, e Emanuel, Deus conosco. Puxa, quanta teologia concentrada! Com certeza. Isso tudo sublinha a origem divina dele, a missão de salvar. E Deus conosco não é só um título, né? É uma afirmação sobre quem Jesus é e como Deus agora se relaciona com a gente. Um rei bem diferente do esperado. E essa diferença aparece no capítulo 2, né? Os magos vindo do Oriente para adorar, enquanto Herodes, o rei local, quer matar o menino. A adoração de estrangeiros e perseguição em casa. Exatamente. Esse contraste já mostra um padrão. O reino de Jesus atrai quem está de fora, mas confronta o poder estabelecido. E a fuga para o Egito e o retorno são ligados diretamente à profecia. Do Egito chamei o meu filho. Reforça que tudo está seguindo um plano divino. Faz sentido. Aí no capítulo 3 entra João Batista. Figuraça, né? No deserto, pregando arrependimento. O reino dos céus está próximo. E ele batiza Jesus. Mas por que Jesus precisaria ser batizado? Boa pergunta. João é o precursor, preparando o caminho. O batismo de Jesus não é por pecado dele, claro, mas para se identificar com a gente, sabe? E para cumprir toda a justiça, se alinhar com a vontade do Pai. É a sua apresentação oficial, com a voz do céu confirmando: este é o meu filho amado. E logo depois dessa confirmação, capítulo 4, a tentação no deserto. 40 dias, jejum, e a cada tentação, Jesus responde com: está escrito. Impressionante. Demonstra a total submissão à palavra de Deus, né? Onde Israel falhou no deserto, ele vence. Isso qualifica como o filho fiel, pronto para começar o ministério. E aí ele vai para Galileia, chama os primeiros discípulos, começa a ensinar, pregar o evangelho do reino e curar. E aí chegamos num ponto altíssimo, capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha. Começa com as bem-aventuranças, falando de pobres de espírito, mansos. Depois as metáforas do sal e da luz. É o manifesto do rei, né? Descreve como é a vida no reino dele. Totalmente contracultural. E ele diz que não veio abolir a lei, mas cumprir. E exige uma justiça maior que a dos fariseus. Como assim? É a radicalidade. Ele vai além da ação externa. A lei não é só sobre não matar, mas não ter ira no coração. Não só não adulterar, mas não cobiçar. É a intenção que conta para o reino. Entendi. Ele aprofunda tudo. Fala de esmola, oração, aí vem o Pai Nosso, jejum, tudo feito em secreto para Deus. E contra a ansiedade, o foco nas riquezas, buscar primeiro o reino. Exato. Autenticidade. Confiança total em Deus. Prioridade no reino. E termina com avisos sérios, porta estreita, falsos profetas, a diferença entre falar e fazer, construir na rocha, e o povo fica maravilhado com a autoridade dele. Essa autoridade é a chave. Ele não está dando opinião, ele está legislando para o seu reino. Nos capítulos 8 e 9 a gente vê essa autoridade em ação, curas de todo tipo, leproso, servo do centurião, que fé daquele homem, sogra de Pedro, paralítico, até acalma a tempestade. São sinais do reino chegando, né?
O poder de Deus se manifestando, mas também começa a oposição. Acusam ele de blasfêmia, criticam por comer com pecadores. Verdade. E ele responde citando a Escritura: misericórdia quero e não sacrifício. E chama Mateus, o publicano. Mostra compaixão pelas multidões como ovelha sem pastor. Exato. O conflito cresce, mas a compaixão e o poder também. No capítulo 10, ele comissiona os 12 apóstolos. Dá instruções bem específicas. Focar em Israel primeiro, pregar, curar, depender de Deus e alerta sobre perseguição. O discipulado tem um custo. Sim, expansão da mensagem, mas com clareza sobre as dificuldades. Sofrimento e recompensa andam juntos. Capítulos 11 e 12 trazem a dúvida de João Batista na prisão e Jesus aponta para suas obras. Tem lamentos sobre cidades que não se arrependem, mas também o convite: vinde a mim todos os que estáis cansados. E mais conflitos sobre o sábado. A tensão com os líderes religiosos escala muito aqui. Acusam ele de usar o poder de Belzebu. Ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Define a verdadeira família como quem faz a vontade do Pai. Aí vem o capítulo 13, cheio de parábolas do reino. Semeador, joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola, rede. Por que tantas parábolas? Para revelar os mistérios do reino àqueles que têm ouvidos para ouvir, e esconder daqueles que endureceram o coração. Elas mostram como o reino cresce, seu valor imenso, a mistura de bons e maus até o julgamento. Mas ele também é rejeitado em Nazaré, sua cidade. Puxa, no 14 e 15 temos a morte de João Batista, a alimentação dos 5.000, Jesus andando sobre as águas e Pedro tentando também. Depois, conflitos sobre lavar as mãos versus o que contamina o coração e a fé da mulher cananeia. Eventos que mostram o poder sobre a natureza, a provisão, mas também a luta humana com a fé, como Pedro. E a questão da tradição versus o mandamento. A compaixão se estende aos gentios como a mulher cananeia. E tem outra multiplicação de pães, para os 4.000. Capítulo 16 e 17. Pedem o sinal, ele fala do sinal de Jonas, adverte contra o fermento dos fariseus, e aí vem a confissão de Pedro: tu és o Cristo. Mas Jesus logo fala da sua morte e ressurreição e chama a negar a si mesmo, tomar a cruz. Difícil para os discípulos, né? Muito difícil. Eles esperavam um rei vitorioso, não sofredor. Mas aí vem a transfiguração, uma mostra da glória dele. Depois cura um menino lunático, fala da paixão de novo e tem a história do imposto do templo com a moeda no peixe. O capítulo 18 foca muito na comunidade, humildade, ser como criança, evitar escândalos, a parábola da ovelha perdida, como lidar com conflitos na igreja, o poder da oração em concordância e o perdão 70 vezes 7, culminando na parábola do servo incompassivo. É a ética do reino aplicada à vida em comunidade. Humildade, cuidado mútuo, reconciliação, perdão radical são marcas essenciais. Nos capítulos 19 e 20, ele ensina sobre casamento, divórcio, abençoa as crianças. Aí vem o jovem rico, que encontro, mostra a dificuldade da riqueza, e a parábola dos trabalhadores da vinha sobre a graça de Deus. Temas importantes: a visão elevada do casamento, o valor das crianças, o desafio das posses e a graça surpreendente de Deus, que não segue nossa lógica de mérito. E de novo ele prediz a paixão e ensina que liderança é serviço, corrigindo o pedido da mãe de Tiago e João, chegando em Jerusalém, capítulos 21 e 22. A entrada triunfal com hosanas, a purificação do templo, covil de ladrões, a figueira seca, questionam a autoridade dele e ele responde com parábolas fortes, 2 filhos, lavradores maus, bodas, que apontam para a rejeição da liderança. É a apresentação final como rei, mas um rei que confronta. As parábolas são de julgamento contra a recusa em recebê-lo. E ele responde com sabedoria as perguntas capciosas sobre tributo, ressurreição e resume tudo no grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. E ainda questiona sobre quem é o Cristo, filho de Davi e Senhor. Ufa! E finalmente o capítulo 23, uma denúncia fortíssima contra os escribas e fariseus. Hipocrisia, busca por honra, fardos pesados, os famosos 8 A's. Terrível. É uma crítica
devastadora. Ele expõe a religiosidade vazia, a aparência sem a essência, sepulcros caiados, né? Limpos por fora, podres por dentro. E lamenta sobre Jerusalém, que mata os profetas. Ele conecta essa rejeição ao sangue justo derramado ao longo da história. Então, resumindo esses 23 capítulos, Mateus estabelece Jesus como o Messias Rei prometido, divino, cumpridor da lei. Ele inaugura um reino radical, focado no coração, na justiça, na misericórdia. Mostra sua autoridade em palavras e atos, mas também a crescente oposição que culminará na cruz. E chama um discipulado de transformação total. Exato. E um pensamento final talvez seja: Mateus coloca essa ética tão elevada do reino, especialmente no Sermão da Montanha, bem no início. Como será que essa visão desafiadora da justiça e da vida no reino deveria impactar nossa leitura do resto da história e a nossa própria compreensão sobre fé, obediência e talvez a nossa constante necessidade da graça de Deus hoje?